Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Oncologia Bem Nutrida. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou a doutora Milena Cornacini, nutricionista especialista em oncologia e ensino você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação adequada. E é exatamente sobre este tema que nós vamos conversar hoje, principalmente para você que está passando por essa jornada ou para o cuidador ou até mesmo para o profissional da área da saúde e que queira saber um pouco mais como fazer o manejo desses efeitos colaterais através da alimentação. Além disso, vamos falar também sobre a importância da hidratação durante essa fase, como fazer, quando iniciar, qual é a melhor estratégia, o jeito certo de manejar tudo isso durante essa etapa. Então vamos ter um bate-papo muito produtivo, baseado naquilo que a ciência tem colocado pra gente. E enquanto o pessoal vai chegando aqui no canal Oncologia Bem Nutrida, já aproveita para mandar aqui no chat de onde você está me assistindo. E claro, já pode compartilhar essa live para que ela possa chegar a mais pacientes de câncer. Ou seja, busque aí aquele cuidador, aquele paciente que precisa receber essas informações e já compartilhe o convite da nossa live. Lembrando que o nosso objetivo é sempre trazer informações baseadas na ciência, nas evidências científicas, com muito acolhimento e sem complicação, para que você fique mais confiante em manejar esses efeitos colaterais e esteja melhor nutrido durante essa etapa do tratamento. Então já pegue a sua água, já que hoje, vou pegar a minha aqui, já que hoje vamos falar de hidratação. Então pegue a sua água, sente-se em local confortável ou permaneça deitado para a gente iniciar essa live tão relevante dentro desse processo que temos aí do tratamento ou da jornada oncológica. Então, o primeiro foco que a gente precisa compreender é porque esses efeitos colaterais, eles são tão frequentes durante a jornada oncológica, né? O que acontece para esses efeitos aparecerem? Eu costumo dizer, inclusive, que é muito comum o paciente, durante o tratamento oncológico, seja a rádio, a químio, a imunoterapia, que são os mais frequentes, é muito comum que o paciente possa experimentar pelo menos um efeito colateral dessas terapias. E a gente precisa compreender que é necessário, ou seja, é a única forma hoje que a gente sabe para que o paciente consiga estar em tratamento adequado, são as modalidades de tratamento. Ou seja, o tratamento hoje na oncologia, ele tem diferentes caráteres, como por exemplo, a profilaxia ou o próprio tratamento cirúrgico, que tem como característica fazer diagnóstico, avaliar estadiamento, ser curativo, ser paliativo, enfim, né? Nós temos todas essas modalidades, além daquelas que eu acabei de falar, ainda o aspecto da cirurgia, que pode estar ali, todos eles, todas essas modalidades, elas podem estarem associadas à questão do início dos efeitos colaterais durante a jornada oncológica. A gente precisa entender que quando falamos das modalidades de tratamento, a administração de substâncias químicas ou até mesmo a radiação ionizante, elas atuam de forma sistêmica e podem sim aumentar a probabilidade do paciente desenvolver efeitos colaterais. A gente precisa compreender que é muito comum
apresentá-los, mas que não é normal, né? Algo que eu tenho dito, a gente não pode normalizar algo que realmente pode acontecer, mas que a gente pode ajustar. Então, eu tenho a experiência e também a vivência dentro aí do que os níveis de evidência trazem hoje, no sentido de todos os ajustes que a gente pode instituir ao paciente com o foco de minimizar esses efeitos colaterais. Vocês podem até se perguntar, Milena, será que existem estratégias que a gente pode conhecer se realmente esse paciente vai apresentar efeitos colaterais? Não, né? A gente tem projeções, especialmente dependendo da modalidade terapêutica, quais seriam os efeitos colaterais mais frequentes e possíveis, mais intensos ou menos intensos. Mas a gente precisa compreender que as modalidades de tratamento são aquelas essenciais. É o que a gente tem hoje de eficácia no controle e também na remissão da doença oncológica. Embora a gente saiba que esses tratamentos podem levar a uma série de efeitos colaterais. E o que a gente precisa então? Aprender a manejar esses efeitos colaterais. A primeira questão sempre é atender aos cuidados médicos, porque há possibilidade, inclusive, da medicina entrar com prescrições medicamentosas que podem minimizar, então minimizar uma náusea, um vômito, uma alteração de trato gastrointestinal mais baixo, como uma constipação, uma diarreia, mas ainda assim a gente tem muito frequentemente pacientes que têm, mesmo em uso de medicamento, que ainda vão apresentar alguns efeitos colaterais da terapia antitumoral. Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como esses ajustes e quais são eles podem beneficiar os efeitos colaterais da terapia antitumoral. Precisamos lembrar que para a gente fazer esse manejo, a gente também tem a necessidade de conhecer várias questões. Então, a modalidade de tratamento desse paciente, qual a fase que ele está, qual que é a projeção desse tratamento, se de repente esse indivíduo ele já chega para o tratamento com um estado nutricional deficiente. Por que eu digo isso? Porque o estado nutricional deficiente também pode acelerar e muito esses efeitos colaterais. Lembrando que são diversos órgãos que acabam se afetando. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de neurotoxicidade, de cardiotoxicidade, nefrotoxicidade desses tratamentos, hepatotoxicidade. Então, são sintomas gástricos muito associados pela própria toxicidade das modalidades de tratamento, seja se o paciente está recebendo quimioterapia, imunoterapia ou mesmo radioterapia, ou qualquer outro tratamento, qualquer outra modalidade que tem como objetivo controlar essa jornada do câncer, né? Então, é muito comum que a gente tenha esses efeitos colaterais. E eu digo que eles aparecem tudo junto e misturado, né? Por que eu tô falando isso? Porque dificilmente eu encontro o paciente que tem efeitos colaterais apenas um. Então, tem uma somatória de efeitos colaterais que podem surgir e que vão atrapalhar não só o próprio estado nutricional do paciente, mas a qualidade de vida, o bem-estar, o conforto, né? Porque esses efeitos colaterais, muitas vezes, eles interferem diretamente no bem-estar, na capacidade funcional desse paciente. A exemplo, aqueles que apresentam vômitos, né? Às vezes eles apresentam até uma característica de vômito antecipatório ou náusea antecipatória que a gente fala. Até mesmo antes de iniciar o tratamento, o paciente ele já somatiza as questões de náuseas e vômitos e acabam desenvolvendo até mesmo antes de iniciar o tratamento ou na sala de espera para iniciar uma quimioterapia ou até mesmo no carro em transporte para o local. Então nós precisamos compreender quem é esse paciente que chega ao atendimento nutricional para que a gente consiga, de tal forma, fazer os ajustes individualizados
e que podem minimizar todos esses sinais e sintomas, todo esse quadro clínico que eu estou falando, né? E são, como eu já disse, são vários. Por exemplo, o paciente pode desenvolver disfagia, que é uma alteração na deglutição, odinofagia, alteração como dor, né? Não só com dificuldade, mas às vezes ele tem dor ao deglutir, disosmia, que é uma alteração do cheiro, digeusia, que é uma alteração do paladar muito frequente. Muitas vezes o paciente refere que até água, né? Às vezes a pessoa fala, Milena, água, eu sinto um sabor metalizado, um sabor diferente. Então, é muito comum a gente acompanhar pacientes com muitos efeitos colaterais. Então, a minha fala hoje é para, com muito acolhimento, muito entendimento desse processo, auxiliar, ensinar você que está aqui como você pode fazer pequenos ajustes dentro da sua rotina de tal forma que isso possa melhorar. Não vamos normalizar uma situação que é possível ser melhorada, né? Outra questão, a xerostomia, que é a boca seca, as alterações de mucosa, como mucosite, afta, principalmente para paciente com câncer de cabeça e pescoço, náuseas e vômitos, que também é algo bastante frequente dependendo das modalidades terapêuticas, alterações de trato gastrointestinal, como diarreia, constipação, que também são sintomas muito frequentes, mais de 50% dos pacientes em tratamento com químio e radioterapia podem desenvolver. A questão de plenitude gástrica, de perda de apetite, perda de peso corporal, e até mesmo sintomas de saúde mental como ansiedade, depressão, a própria fadiga, né? É tão comum a gente escutar do paciente durante a jornada oncológica que ele tem se sentido mais cansado, que ele precisou se afastar das suas atividades, seja de trabalho ou mesmo das atividades do dia a dia. Então tudo isso precisa ser aprendido como melhorar, né? A gente sabe hoje que um dos fatores para as questões nutricionais que influenciam muito é a questão da anorexia, né? Por que eu digo? A anorexia, que é essa diminuição da ingestão alimentar por perda de apetite, é algo muito frequente e que acaba diretamente influenciando na piora do estado nutricional desse paciente e que vai levar sim a uma piora, ou seja, efeitos colaterais mais intensos e mais significativos, o que nós já estudamos em lives anteriores, que o próprio estado nutricional pode gerar uma influência na piora, por exemplo, da toxicidade dessas drogas, o estado nutricional deficiente, como a desnutrição, a sarcopenia ou mesmo a caquexia, podem sim levar a efeitos colaterais mais intensos pela toxicidade dessas drogas, pode levar a pausas do tratamento de quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, porque muitas vezes o paciente não suporta, são tantos efeitos colaterais que esse paciente ele tem muita dificuldade de prosseguir com a própria modalidade do tratamento. Então nós precisamos nos atentar a todas essas questões de tal forma que a gente possa sim fazer ajustes nesta rotina, nesta alimentação, nesses hábitos para que a gente consiga minimizar toda essa etapa do tratamento. E é muito variado, né? Tem pacientes que apresentam efeitos colaterais 2, 3, 5, 7 dias depois da quimioterapia ou da radioterapia, outros experimentam durante todo o processo de tratamento e outros não apresentam nunca, né? Milena, a gente não tem nenhum exame então que possamos desenvolver para conhecer se esses efeitos colaterais irão surgir? Não temos, né? O que a gente sabe é que algumas modalidades terapêuticas, conforme eu já falei, elas têm uma probabilidade maior para desenvolver alguns efeitos colaterais. Então, a gente precisa pensar sempre nessa questão, junto ao médico, junto ao nutricionista, para que essa abordagem ela seja ali efetiva, para a gente, então, traçar os objetivos da terapia nutricional. Lembrando que
O profissional nutricionista é aquele que vai fazer o acompanhamento nutricional desse paciente durante o tratamento e que vai garantir que todo o consumo alimentar atenda a uma necessidade nutricional adaptada a depender do tratamento. Então é claro que a gente vai personalizar. Nós vamos trabalhar também fazendo a prevenção das alterações do estado nutricional, como a desnutrição, a sarcopenia, a caquexia, que nós já estudamos. A desnutrição, ela é um processo negativo, assim como as outras alterações que eu acabei de descrever. Então, precisamos, sim, ter esse acompanhamento nutricional cada vez mais precoce, desde o diagnóstico, para que a gente consiga modular todas as respostas orgânicas durante essa jornada. Além disso, a gente já sabe, inclusive é tema da nossa live de hoje, que os ajustes na alimentação podem sim minimizar os efeitos colaterais, os sinais, os sintomas que vão aparecer durante essa etapa. Além disso, também entendemos que podemos trabalhar na prevenção da interrupção, ou seja, das pausas do tratamento referentes ao estado nutricional. Então, já sabe-se que o paciente bem nutrido, melhor nutrido, ele tem uma resposta terapêutica melhor, inclusive com uma menor chance das pausas ao tratamento, uma maior sobrevida. Também a literatura já tem descrito sobre essa questão. Então, é muito interessante que o acompanhamento nutricional seja desde o diagnóstico. E outra questão hoje que eu coloco como um dos objetivos da terapia nutricional é, sem dúvida nenhuma, que o profissional nutricionista possa esclarecer as crenças, os tabus, as inconsistências sobre a alimentação, o que acaba colocando muito em risco a própria saúde e bem-estar desse paciente. Então, a gente ainda, infelizmente, nós ainda temos crenças e informações não baseadas em ciência que pode comprometer, sim, o tratamento desse paciente durante essa etapa, especialmente da etapa do tratamento, né? Então, quanto nutricionista, especialista em oncologia, qual é o meu papel para esse acompanhamento nutricional? É, sem dúvida nenhuma, definir a melhor conduta naquele melhor momento e que essa conduta ela seja individualizada, ela seja personalizada, de acordo com o quê? A história do paciente. Então, qual que é a história dele? É a primeira etapa do tratamento? Ele soma mais de um tratamento? Qual é a história de saúde desse paciente? Ele já apresenta em segundo, em terceiro tratamento, em fase paliativa? Quais são as fases do adoecer? É muito importante que a gente conheça qual é a etapa que esse paciente está. Ele está na etapa inicial, com poucos eventos colaterais, ou ele já está com uma frequência e uma intensidade desses efeitos de uma forma mais frequente? Qual é o curso dessa doença, né? Qual que é a fase que ele está dessa doença? É um paciente que tem um tumor primário, já tem metástase, já está em tratamento paliativo. É importante que a gente conheça sobre o estadiamento da doença, a localização desse tumor, né? As combinações de tudo que ele está fazendo. Muitas vezes esse paciente, até sem autorização do próprio médico, busca terapias alternativas. Eu já acompanhei muitos pacientes, por exemplo, que fizeram enema de café, que estavam fazendo enema com plantas, né? Tanto enema retal. Então, assim, a gente precisa saber o que esse paciente está buscando, o que ele está fazendo para a gente conseguir fazer a melhor conduta, a personalização dessa conduta, a fim de minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso organismo, ele tem respostas fisiológicas complexas e individuais. Por que será que um paciente faz quimioterapia e não vai apresentar nada e aquele outro já com
por exemplo, já apresenta náusea e vômito antecipatório antes mesmo de começar a quimioterapia. Porque nós somos diferentes, porque temos respostas fisiológicas e fisiopatológicas complexas e diferentes. E dessa forma, não tem como a gente padronizar um ajuste ou uma conduta. Nós precisamos lembrar que o aconselhamento nutricional ele deve ser feito de forma individualizada, né? E você vai, claro, né, passar a ajustar de acordo com aquilo que você está apresentando. Lembrando que todo aconselhamento nutricional ele vai transmitir ao paciente, ao cuidador, né, à família, razões e também objetivos de recomendações nutricionais. Então, as recomendações nutricionais, elas existem justamente para que a gente as implemente, estimulando a adaptação dessa demanda nutricional alterada pela doença oncológica. Além disso, é neste momento que o aconselhamento nutricional vai trabalhar nessa intervenção com um planejamento ou um ajuste individualizado, com foco na questão da alimentação, ou reduzindo, ou retirando por um momento, ou acrescentando algum alimento, ou algum suplemento, ou algum nutriente, para a gente conseguir ajustar e reduzir a possibilidade desses efeitos colaterais, mas também do processo inflamatório, do estresse metabólico que está acontecendo com esse paciente. Então, precisamos ter aí uma atenção especial, que o aconselhamento, eu tenho falado, eu tenho insistido muito sobre essa questão, ele faz parte do cuidado integral do paciente oncológico. E a jornada desse paciente, quando está em aconselhamento, em acompanhamento nutricional, é mais leve. Ela traz um bem-estar, uma melhor qualidade de vida, a gente consegue melhorar muito os efeitos colaterais desse momento. Lembrando que quando a gente pensa em ajustes na alimentação, eu estou pensando na alimentação via oral, ou seja, a alimentação pela boca, né, que é a mais fisiológica. A gente já sabe que a alimentação via oral, ela é a primeira via que deve ser estimulada e ajustada, para que depois, se não tiver sucesso em relação à alimentação e os ajustes, e esse paciente não conseguir manter o seu estado nutricional, aí sim a gente precisa com toda certeza ir buscar terapias nutricionais complementares, como por exemplo a alimentação via sonda ou mesmo a alimentação via parenteral. A gente falou sobre isso inclusive na live passada. Acesse lá, na segunda-feira passada a gente falou sobre terapia nutricional. A gente precisa lembrar que é necessário que a gente faça tentativas múltiplas, porque como eu já disse, cada organismo responde de uma forma, de tal forma que a gente consiga fazer a melhor proposta ao paciente. Então, é claro que num aconselhamento nutricional, a gente tem algumas estratégias máximas, né? Ou seja, algumas estratégias que são aquelas na qual a gente faz o início durante esse aconselhamento nutricional, mas a gente pode sim ajustá-las de forma que o paciente tolere ou que prefira mais, né? A gente precisa compreender que um dos objetivos desse aconselhamento é trabalhar a alimentação de tal forma que a diminuição da toxicidade dos tratamentos pela alimentação. Então, a gente tem 3 grandes estratégias, anotem aí, porque eu entendo como 3 estratégias fundamentais para a gente conseguir reduzir a toxicidade dos tratamentos antitumorais. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é conseguir ter uma boa hidratação, né? Por que eu digo isso? Inclusive, eu vou falar um pouco sobre essa questão ao longo aqui da nossa conversa. A hidratação correta, ela melhora e muito a eliminação de toxinas via renal, né? Então, a gente já entende que uma hidratação eficiente para o paciente durante o tratamento oncológico é em torno de 35 a 40
ml vezes o peso corporal. Então basta você conhecer o seu peso corporal atual e multiplicar por 35 a 40 ml. Essa seria a hidratação correta durante essa fase, especialmente na semana da quimioterapia, da radioterapia, da imunoterapia. Então essa é uma semana que deve ser a sua prioridade, porque a hidratação adequada, além de melhorar a eliminação de toxinas, ainda evita o processo de desidratação. O paciente desidratado, ele tem alguns reflexos dessa falta de hidratação correta, como por exemplo, fadiga, dor de cabeça, o paciente tem maior chance de ficar nauseado, né? Então a gente sabe que essa hidratação correta auxilia muito nos efeitos adversos das terapias antitumorais. Então a primeira estratégia, vamos colocar hidratação correta. A segunda é escolher por alimentos que tenham a possibilidade de gerar uma proteção, ou seja, frutas, verduras e legumes, né? Então, são alimentos in natura, diminuir nesse momento os alimentos ultraprocessados. Nós precisamos priorizar aqueles alimentos que podem gerar um suporte para o fígado, uma melhor digestibilidade e gerar mais energia. Então, os alimentos in natura, sem dúvida nenhuma, eles não devem ser evitados. Claro que com todo o cuidado de higiene, com segurança alimentar, fazendo a higienização prévia ao consumo, especialmente se você for utilizar, por exemplo, vegetais e frutas com casca, nós vamos fazer a desinfecção, a higienização correta. Também já falei lá no canal, tem ali a estratégia de como preparar essa desinfecção de forma correta. Então, nós precisamos, como estratégia 2, melhorar o aporte de frutas, verduras e legumes. A literatura fala durante essa etapa para se consumir em torno de 400 a 500 gramas entre frutas, verduras e legumes ao longo do dia. Então, é uma quantidade bastante significativa. E muitas vezes, quando a gente pensa no paciente que perde apetite ou que está em anorexia, ele não consegue consumir absolutamente nada, nenhum grupo alimentar ou tudo muito pouco, não atingindo essa recomendação. E terceira estratégia, é relevante escolher em menor frequência e menor quantidade alimentos que a gente coloca no grupo de alimento agressor, ou seja, que é a característica daqueles ultraprocessados. Então, os fast foods, os alimentos industrializados, sabe aquela frase que a gente já escutou? Descasque mais, desembale menos. Isso é uma verdade absoluta. Isso cabe muito bem aqui quando a gente quer trabalhar, ajustar a alimentação para reduzir a toxicidade do tratamento oncológico através da alimentação, né? Porque esses alimentos a gente já sabe que tem corantes, conservantes, muito aditivos, uma quantidade muito grande de açúcar, de sal, de gordura saturada e, de forma inevitável, vão alterar a microbiota intestinal e também gerar aí uma sobrecarga no nosso fígado. Então a gente precisa saber escolher esses alimentos ao longo da nossa jornada. Então, nós temos 3 grandes estratégias que podemos iniciar a partir de agora ou a partir de amanhã já, né? A partir do momento que você conseguir estabelecer escolhas mais saudáveis dos alimentos e a hidratação adequada.